O Instituto do Templo Israelense anunciou o nascimento da primeira novilha vermelha em 2000 anos, por meio da qual uma profecia bíblica sobre o fim dos tempos pode se cumprir. A novilha, nascida no final de agosto, está sendo minuciosamente examinada pelo Instituto do Templo, organização religiosa localizada em Jerusalém. O Instituto acredita que o animal poderá cumprir uma profecia descrita nos livros sagrados do cristianismo e judaísmo, caso se encaixe nos critérios de pureza indicados e exigidos pela profecia. O capítulo 19 de Números detalha como Deus pediu a Moisés e a Arão que falassem aos hebreus para trazer uma novilha vermelha ou ruiva em outras traduções, sem defeito, sem mancha, que deveria ser sacrificada como parte da cerimônia de purificação. Segundo o livro sagrado, o sacrifício de uma novilha vermelha é essencial para a construção do terceiro templo de Jerusalém e marcará a chegada do Messias e do juízo final. Em 2015, o Instituto do Templo deu início à criação de gado vermelho para conseguir uma novilha de mesma cor, perfeita e sem defeito. Outras novilhas vermelhas já nasceram antes, mas foram desqualificadas por não corresponderem às exigências da profecia. Por isso que a organização tem mostrado tanto interesse e entusiasmo nessa última que nasceu. Por enquanto, ela é totalmente vermelha, ou seja, sem marcas ou quaisquer manchas brancas, como a profecia bíblica exige, mas isso poderá mudar com o passar do tempo. Se, à medida que crescer, deixar de ser totalmente vermelha ou ficar defeituosa devido a algum acidente, será desqualificada para o ritual profético. O Instituto do Templo já anunciou que a confecção dos objetos ritualísticos do futuro templo está em fase avançada, com mais de 70 peças produzidas, incluindo as vestes do sumo sacerdote. Embora demande altos custos para ser erguido, o rabino Shai Richman afirmou que o Instituto já possui os recursos necessários para a obra e agora o início dos trabalhos depende apenas da autorização do governo de Israel. O aval para a construção não deve ser conseguido de maneira fácil, pois no local onde os dois templos anteriores foram erguidos, existe hoje 2 mesquitas muçulmanas. O rabino Hillel Weiss, porta-voz do novo Sinédrio, mostrou-se cauteloso, mas otimista. I have determined
that it is time. Em 2016, o Sinédrio pediu o apoio de Trump na edificação do templo, como Ciro fez há 2000 anos. O presidente americano mostrou-se claramente a favor, mas há ainda um longo caminho a percorrer e muitos percalços podem impedir isso de acontecer logo. O Monte do Templo ainda não é um problema resolvido e a ONU trabalha duro para tentar convencer o mundo de que os judeus não têm direito a ele. O rabino Hirschman, que é líder e fundador do Instituto, já declarou saber a localização exata da Arca da Aliança, desaparecida desde a tomada de Jerusalém pelos babilônicos. Ele assegurou que no momento apropriado irá mostrá-la ao mundo. A tradição judaica crê que a restauração dos sacrifícios ritualísticos em Jerusalém e o nascimento da novilha vermelha abrem o caminho para o surgimento do Messias, uma vez que para os judeus, Jesus Cristo nunca foi um libertador enviado por Deus. Na escatologia cristã, a reconstrução do templo em Jerusalém está associada ao advento, não do Messias judeu, mas do antimessias ou anticristo, conforme interpretação profética do capítulo 9 de Daniel. Uma segunda corrente entende que a reconstrução só acontecerá após o arrebatamento da igreja durante a grande tribulação, enquanto uma terceira vertente acredita que o templo só será reconstruído durante o reino milenar de Cristo na Terra. Para muitos judeus ultra-ortodoxos, as mensagens são claras e inequívocas. A vinda do Messias é iminente. Eles pedem para que judeus do mundo todo retornem a Israel o mais rápido possível. O entendimento é que os últimos eventos políticos relacionados a Israel são manifestações divinas que apontam para a vinda do Messias. Registros históricos recentes sobre Israel, assim como os muitos sinais no céu avistados nos últimos anos, levam-nos a considerar a aproximação deste cumprimento profético. Em 1917, a Declaração de Balfour restabelecia Israel entre as nações da Terra. Exatamente 100 anos depois, em dezembro de 2017, Trump declara Jerusalém capital de Israel. Antes disso, em 1948, foi criado o Estado de Israel. Agora é aguardar para saber se a novilha vermelha que nasceu em agosto passado servirá de fato para o sacrifício ritualístico pela construção do terceiro templo de Jerusalém, concretizando assim uma das mais esperadas e temidas profecias do final dos tempos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Lucas 21, 25 a 26. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus.
Compartilhe os vídeos Oculto Revelado copiando a URL ou endereço do vídeo escolhido e postando nas suas redes sociais. A maneira mais certa e honesta de compartilhar. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Curta a nossa página no Facebook.